Acho que uma questão importante quando a gente fala de diversidade, conflitos e negociação é a gente entender hoje os tempos modernos, vamos dizer assim. Então a gente vive uma era, graças a Deus, de cada vez menos preconceito, de cada vez mais um culto à diversidade, e isso talvez crie um paradoxo, porque quanto maior a diversidade, maior a diferença, mais conflitos. Muito bem. Acho que a primeira questão é entender que a diversidade ela sempre existiu, ela só não era respeitada. Então, se a gente voltar um pouquinho no tempo, as diferenças eram resolvidas no grito, na ordem, enfim. E reinava a não diferença, vamos dizer assim. Quando a gente passa a ter o respeito à diversidade, isso significa não só respeitar o jeito do outro, mas as opiniões do outro, a maneira dele pensar, a maneira dele agir. E nem sempre, e aí tem talvez um dos pilares mais importantes na negociação, o objetivo de uma negociação, de um conflito, é ter razão, é estar certo. O objetivo de uma negociação é resolver uma diferença, resolver um impasse, resolver um conflito. E o que eu posso dizer muitas vezes é que o fato de existir uma diferença ou adversidade não significa que existe um conflito. O fato do outro ser diferente de mim não torna isso um problema. Agora, quando de fato surge uma divergência entre duas pessoas ou entre duas áreas, e junto com esta diferença vem a diversidade, aí realmente é um processo complexo, porque eu vou ter que resolver um problema, eu vou ter que resolver um conflito, mediando isso, ou negociando isso com uma pessoa que pensa diferente de mim, que tem traços, hábitos, trejeitos que não são os meus. E eu costumo dizer que o mundo hoje está cada vez mais igual e plano, então a globalização nos trouxe isso, então essa diversidade ela não é só étnica e cultural, ela é, enfim, com todos os países e as civilizações, e isso gera um desafio, que é justamente a gente conviver com essas diferenças. Quando a gente estuda a negociação, uma das coisas mais críticas é justamente as diferenças culturais. Que são importantes, não devem ser desprezadas, muito pelo contrário, elas devem ser estudadas e devem ser respeitadas na hora de se conduzir um conflito. Para a gente tentar estabelecer alguns exemplos aí do que a gente chama de diferenças culturais ou de uma negociação multicultural, vale a gente lembrar que hoje no mundo, vamos falar um pouco de geografia e de política, né? A gente tem aí quase 200 países diferentes, com diversas religiões, com mais de 7 bilhões de habitantes. Aí a gente chega no Brasil, são 27 estados, né? Muitos municípios, milhares de municípios, também com jeitos de pensar, com influências, enfim. Isso cria um caldo que, quando a gente vai para a negociação e para o conflito, ele se torna importante. Então, hoje, uma das grandes habilidades que um gestor precisa ter é aquela expressão que acho que muitos de vocês já ouviram, que a gente se tornar um cidadão do mundo, ou, de uma certa forma, a gente tem uma cabeça aberta para entender que as pessoas pensam diferente da gente. Então, se a gente começar, por exemplo, pelo aspecto religioso, as pessoas têm crenças diferentes, têm verdades diferentes. E isso pode ser um elemento da negociação. Questão política, mesma coisa. Eu posso ter crenças diferentes, eu posso ter partidos diferentes, isso também coloca, de uma certa forma, um desafio à negociação. Quando a gente fala de diversidade de cultura, é inevitável a gente falar de alguns exemplos e falar de alguns países. A cultura italiana, que é uma cultura que teve muita ascendência sobre o Brasil, tem, por exemplo, aquela abordagem mais, entre aspas, agressiva, extrovertida, espalhafatosa, que contrasta muito, por exemplo, com a cultura japonesa, que é aquela cultura mais contida, aparentemente mais paciente, que não externaliza tanto as coisas. Então, por exemplo, na cultura japonesa, o silêncio tem um papel diferente. Na nossa cultura mais latina, o silêncio representa, por exemplo, não concordância. O silêncio representa, por exemplo, que eu não estou agradando. E na cultura japonesa, o silêncio significa apenas e tão somente reflexão. Então, se eu faço um comentário para um japonês e ele simplesmente fica quieto, isso não significa que ele não gostou, né? E na nossa cultura significa. A gente pegar outros exemplos, a cultura americana, que ela é muito falada e muito estudada aqui. A cultura americana ela tem uma característica curiosa. Ela lida com o conflito
com muito mais naturalidade. Ela entende que as pessoas e o problema são coisas diferentes. Então, por exemplo, eu vou a uma reunião, e na política americana você vê muito isso. A sala fecha, as coisas parecem, né, que esquentam, as pessoas são muito firmes umas com as outras, mas terminou aquela reunião, está tudo certo, sai todo mundo para almoçar junto. No Brasil, o que a gente percebe é um pouquinho diferente. Essa mesma reunião terminou, um não olha para o outro, né? A gente sai todo ofendido, a gente costuma dizer que a pele é mais fina, a gente se ofende, enfim, porque a gente acaba, pela ascendência espanhola, italiana e que formou essa cultura latina, a gente acaba misturando um pouco mais as pessoas com o problema. Então, se a gente continuar, né, a fazer essa volta ao mundo aí das culturas, a gente vai perceber que cada uma lida com a negociação de um jeito diferente. Para dar um último exemplo, toda vez que a gente fala de conflito de negociação, uma questão que sempre surge é a tal da banda da negociação. Então, se eu estou te pedindo um prazo de 30 dias, é 30 mesmo ou eu estou pedindo um pouquinho a mais porque eu sei que você vai negociar? Né? Então, eu estou pedindo 30 porque eu quero 20, esses 10 é a banda. E aí, quando você vai, por exemplo, para a China, para os países árabes, para a Índia, esta banda, que é o que a gente chama de margem ou de gordura, ela é muito maior. Então, você vai comprar um produto, por exemplo, num país árabe, você sabe que se você conseguir aí 70%, 80% de desconto é normal. Hoje no Brasil isso não existe. Você conseguir 10% de desconto num produto é muito. Então, a banda, a forma de pensar o conflito, o quanto eu falo, o quanto eu fico quieto, o jeito de sentar, o jeito de se vestir, são exemplos dessa questão multicultural que no mundo de hoje, onde cada vez mais a gente está integrado, globalizado, se torna muito importante entender.